Olá, seguidores do Jornal Folha da América. Quero dizer que é sempre um sinal de muito prestígio a sua presença aqui conosco. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você já acompanha nosso trabalho, curta e compartilhe nas redes sociais. Hoje traremos aqui temas que eu considero da maior relevância, como por exemplo, será que a Rússia está de volta no cenário internacional? Quem é o vice-presidente da Venezuela, Tarek Al-Assami? Como que foi a relação do presidente PPK do Peru junto com o presidente Donald Trump, e traremos também um panorama geral das eleições do Haiti, da França e do Equador. Relembrando também que nós acertamos o resultado das três. Quero te convidar a continuar conosco. Dando continuidade, temos sempre que fazer aqui uma ponderação de quais temas nós iremos trazer para o nosso programa. Hoje, apresentando só, tive essa maior liberdade de trazer temas que eu considero relevantes para o nosso público. Devo salientar também que, apesar dos muitos pedidos que dizem que deveria ter mais notícias no que diz respeito à Bolívia, no que diz respeito aos países do leste europeu, eu faço sempre uma ponderação. Então eu acredito que aqui eu irei trazer alguns temas, como por exemplo, que são de dominância internacional. Então nós iremos falar hoje quais foram as razões que levaram a Rússia a sair do cenário político e voltar com tudo ao cenário internacional. Primeiramente, nós temos que voltar em 1991, com a desintegração da União Soviética. A desintegração da União Soviética, trazendo ali o seu primeiro presidente também, Boris Yeltsin, colocou a Rússia, outrora superpotência, como de joelhos perante ao cenário internacional. Nós temos que lembrar também do colonialismo americano dentro da Rússia. Tanto é que o McDonald's, Coca-Cola, essas empresas, apesar de elas terem começado a entrar na Rússia a partir do final da década de 80, nós temos uma maior predominância do próprio neoliberalismo norte-americano, uma hegemonia da própria Europa dentro da Rússia, colocando aquela que era a grande potência de joelhos. No final, ali, metade da década de 90, a Rússia estava com uma dívida externa de quase 60 bilhões de dólares devendo para o Clube de Paris. O Clube de Paris, na realidade, aqui eu posso dizer que são os 19 maiores credores do mundo, junto com a França, Inglaterra e Estados Unidos. Ou seja, aquela que era tão temida, aquele tão temido Império Soviético, comunista e militar, hoje estava simplesmente reduzida ao isolacionismo do cenário mundial. O fato importante disso é que a partir de 98, uma figura muito curiosa começou a surgir, que é do hoje presidente Vladimir Putin. Putin, que outrora ele era um ex-espião desempregado da antiga União Soviética, se tornou hoje, 2017, o homem mais poderoso do mundo. Se a Rússia está de volta, é claro, deve-se muito a ele. Vladimir Putin assumiu o poder ali nos anos 2000, trazendo como uma das suas políticas de campanha pelo partido Rússia Unida, ou Yedinaya Rossiya, aqui eu treinando meu russo, não sei se está bom ainda, precedido do partido Unidade, com os aspectos ideológicos do nacionalismo russo, conservadorismo, num viés mais centro-direita, querendo sim recuperar o espaço perdido da União Soviética. Eu devo aqui apontar que até no início do governo Bush, havia um certo que hoje falavam do Barack Obama com o presidente Justin Trudeau do Canadá, um certo bromance, eu acredito, entre o Putin e o Bush. Mas isso logo se acabou com a Rússia mostrando que estava disposta a dar toda a sua vontade, toda a sua história, a voltar sim a opinar nos temas mundiais, que outrora estava sendo esquecido pela própria União Europeia. Nós temos esses sinais mais recentes do que a Rússia manda, através do seu presidente Vladimir Putin, que ela
ela dá sinais que quer voltar, que quer opinar, que quer ser uma voz ativa e contribuir para a multipolaridade do mundo com a própria anexação da Crimeia. Isso, apesar de ser um tema extenso, nós podemos trazer aqui muito sinteticamente que a anexação da Crimeia, ela desencadeou com uma crise na própria Ucrânia, em que a parte oriental da Ucrânia, de maioria realmente que fala ucraniano, e da parte leste da Ucrânia, de maioria russa, isso se deve principalmente, como dito anteriormente, com a desintegração da União Soviética. 25 milhões de russos ficaram espalhados pelos ex-territórios da União Soviética, inclusive da Ucrânia e principalmente da Crimeia. Com a deposição do presidente Viktor Yanukovych, não me recordo aqui o nome, que se recusava a assinar acordos acordos com a União Europeia e os Estados Unidos, permitindo uma aproximação maior da Ucrânia com a OTAN, ele foi deposto e fugiu para a Rússia, dando então a invasão que a República Autônoma da Crimeia, de maioria russa, pudesse então declarar sua independência e pedir a sua anexação com a Rússia. Isso foi visto como um ato ilegal e agressivo por parte do Ocidente em relação à Rússia. Mas levando em consideração que a Rússia, outrora antes grande potência, ela estava surgindo como magnetismo das próprias ex-repúblicas soviéticas para uma certa hegemonia local, ou seja, muitas das ex-repúblicas soviéticas, mesmo independentes, ainda gravitavam em torno do regime de Moscou. Então, com essa anexação da Crimeia, inúmeras sanções do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, e aqui o presidente Vladimir Putin ele disse que essas sanções são ilegais porque foram feitas à revelia da OMC, Organização Mundial do Comércio, não permitiam que a Rússia pudesse se desenvolver economicamente, levando o país então a uma grande recessão. Porque, veja, muitos oleodutos, gasodutos que vão para a Europa, fornecendo energia para a Alemanha e para a França, passavam-se pela Ucrânia. E com o apoio da Rússia aos rebeldes pró-Rússia, essas sanções simplesmente aumentaram. Até mesmo a declaração do presidente húngaro, que ele diz assim que as sanções que foram feitas para a Rússia, elas foram muito prejudiciais para os países do leste europeu, que eram muito dependentes das indústrias e dos produtos que comercializavam junto com este país que agora nós estamos comentando. Isso dá muita evasão, porque a Rússia não se curvou perante as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, mas buscou novos parceiros, principalmente nos países emergentes, que são Brasil, China, Índia e África do Sul. Conseguiram até mesmo burlar, apesar de que a Rússia hoje vive uma certa crise econômica e política. O protagonismo também se diz respeito na crise da Síria. Por que a Rússia antes ela não opinava, e se opinava de uma maneira muito tímida e indireta nas questões, por exemplo, da Palestina, Líbano, etc. Porque o principal cliente no Oriente Médio, e a sua porta de entrada para o Oriente Médio é a Síria. Isso se deve desde do presidente Hafez al-Assad, que seria o pai do presidente Assad, que é um antigo cliente de armas e de petróleo da própria ex-União Soviética. Então é uma parceria muito forte entre a Rússia e a Síria. E essa parceria também se deve, hoje, por um pedido formal do presidente Assad para que a Rússia intervisse nos próprios problemas da Síria, ajudando a combater os terroristas e as alianças rebeldes. Nesse pedido formal, claro, a Rússia acatou porque era até então seu principal parceiro na região. Então ali nós tivemos o que? A Rússia entrando com suas tropas e bombardeando também milícias anti-governo, milícias terroristas e é acusada também de ter bombardeado civis. Isso, é claro, por mais que
haja críticas, nós temos que dar esse mérito de que as posições hoje do então Estado Islâmico, autoproclamado Estado Islâmico, estão absolutamente comprometidas pelas operações militares russas. E é claro que há esse interesse até mesmo de Moscou em influenciar uma sucessão do presidente Assad. Nós trouxemos aqui no vídeo anterior a reunião que houve ali na capital, acredito que era do Cazaquistão, Astana, sobre a respeito de um certo acordo de paz para procurar restabelecer a Síria e reconstruí-la, em que nós não vimos a presença de observadores da União Europeia ou dos Estados Unidos. Essa ameaça russa, que é propagada desde a década de 50, de essa agressão, ela é paulatinamente substituída, e hoje nós vemos isso com uma posição do presidente norte-americano Donald Trump, paulatinamente substituída pelo combate ao terrorismo internacional, em que tem como a Rússia como uma aliada que não pode ser colocada à revelia. Eu trago aqui também, e isso acaba sendo uma opinião mais pessoal minha, que o fortalecimento da Rússia, ela contribui principalmente para a multipolaridade do mundo, trazendo forças contrapostas e combatendo a hegemonia dos Estados Unidos e da União Europeia. Isso é interessante porque nos dá vários caminhos, que nós não precisamos simplesmente aceitar o que diz de um lado e precisamos ouvir o outro. Uma Rússia acuada não é bom para ninguém, não é bom nem mesmo para o Brasil, não é bom para a Europa, não é bom para os Estados Unidos. Deve-se deixar no Ocidente essa imagem de que o russo ele é sempre o vilão, que o russo ele é sempre o mafioso, que o russo é sempre o corrupto. O povo russo que eu conheço muito pelo contrário, é um povo extremamente forte e competente. E aí que eu devo dizer também que quem derrotou de verdade Hitler na Alemanha nazista não foram somente as forças aliadas, mas sim o Exército Vermelho. E isso é um mérito deles, tanto é que a Segunda Guerra Mundial é motivo de orgulho nacional. Tenho sim, é claro, uma inclinação pessoal para gostar dos temas da Rússia, mas isso não vem de hoje, é desde a minha infância. Então, trazendo aqui para vocês esse tema de que a Rússia não deve ser vista como uma vilã, mas sim como um inimigo, mas sim como um amigo distante e um aliado poderoso, é necessário até mesmo para a estabilidade da própria América Latina. Em seguida, nós vamos trazer aqui a aproximação do presidente PPK, Pedro Paulo Kuczynski, com Donald Trump. Na última semana, ele chegou a visitar o presidente Donald Trump na Casa Branca. E o interessante do Peru, que eu analiso, é que sempre que a América Latina, como um todo, a América do Sul, vamos especificar assim, dá uma guinada conservadora, o Peru dá uma guinada liberal. É de se notar também que as eleições presidenciais no Peru foram divididas entre o PPK e a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, que foi considerado foi considerado pela comunidade internacional que ele praticava o que nós chamamos de terrorismo de Estado, trazendo uma hiperinflação para aquele povo do Peru. E isso é terrível no sentido, porque o Alberto Fujimori, se eu não me engano, ele foi condenado por promover um governo cleptocrata e assassino. Então, isso não é uma acusação formal, é o que dizem. Aqui eu me abstenho de qualquer opinião pessoal para não me responsabilizar por isso. Então, essa guinada do PPK indo para a Casa Branca conversar diretamente com o presidente Trump, significa, será que temos aqui uma porta aberta do Donald Trump, um canal de diálogo, de comunicação com a América Latina através do Peru? Fica esse questionamento e nós iremos ver nas páginas que a história irão ainda escrever. Porque um dos temas debatidos também, e acredito que isso reverbera bastante no Brasil, foi a presença do ex-presidente Alejandro Toledo, que foi acusado de receber propina da então empresa brasileira Odebrecht.
E não só o ex-presidente Toledo, mas até mesmo o presidente PPK está sendo indiciado, e isso nós trazemos com maior profundidade no jornal digital, impresso, que terá em breve. Ele está sendo indiciado também. Então a situação do Peru, ela posso dizer que um pouco dramática nesse sentido, porque o Odebrecht acabou se espalhando e trazendo uma... Eu não vou culpar a empresa, mas essa corrupção conseguiu trazer uma maior margem de desgaste na própria América Latina como um todo. Um dos temas debatidos ali com o presidente peruano e o presidente Donald Trump é o seguinte, da própria imigração latina, principalmente peruana, que diz respeito que a imigração ela teve seu impulso ali trazendo pelas vítimas do terrorismo de Estado e do próprio terrorismo interno trazido pelas Farc e organizações criminosas, e a hiperinflação dos anos 80 e dos anos 90. Para que o presidente Donald Trump pudesse reconsiderar sua posição no que diz respeito aos imigrantes latino-americanos. E aqui a gente traz uma curiosidade também, que o presidente do Peru, PPK, ele é casado com uma norte-americana, a Nancy Ann Lange, se eu não me engano, que ele é prima da atriz Jessica Lange. Mas, infelizmente, o presidente do Peru, apesar dessa visita esperada, é o primeiro presidente latino-americano a visitar o Donald Trump, ele traz uma declaração que, ao meu ver, ela foi um pouco infeliz. Isso aconteceu na Universidade de Princeton, da onde ele até mesmo tem um título de administração pública, em que ele diz aqui: os Estados Unidos concentram-se nas áreas onde há problemas, como o Oriente Médio. Não investir muito tempo na América Latina, porque é como um cão amigável que está dormindo no tapete não cria qualquer problema. Acredito que o presidente, aqui é uma opinião pessoal minha, o presidente PPK fazendo esse tipo de declaração, é como se ele estivesse chancelando aquela velha máxima de que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E isso, na minha própria formação pessoal, no meu interesse pela política e até mesmo na soberania dos povos latinos, eu devo ver isso sempre com muita estranheza e fazer, até mesmo como a chanceler da Venezuela, Delcy Rodrigues, rechaçar essa declaração. Já que estamos falando de Venezuela, acredito que é importante tratar sobre os seus próprios rumos. E quem é o vice-presidente da Venezuela? Que ele está sendo acusado pelas agências norte-americanas de narcoterrorismo. Por que isso? O vice-presidente de Nicolás Maduro se chama Tarek Al-Aissami. A origem dele, se eu não me engano, é própria é libanesa. A sua imagem ela é muito interessante porque ele nasce naquele contexto de... Ele já foi governador, não me recordo aqui de qual província da Venezuela, mas a sua figura ela é importante porque ele nasce naquele movimento chavista de boom dos commodities, boom do preço do petróleo, em que nós tivemos a figura dos boliburgueses. Por que boliburgueses? Boliburgueses porque é uma analogia aqui que a gente traz bole de bolivarianos que cresceram dentro do regime de Hugo Chávez. Burgueses por quê? Porque foram os bolivarianos que realmente enriqueceram mesmo, trazendo uma classe política e econômica muito forte e elitista dentro da Venezuela. Então o Tarek El-Aissami ele nasce nessa situação. Com o ministro do interior, do próprio presidente Chávez, ele é acusado de emitir passaportes para membros do Hamas e do Hezbollah, recrutando jovens árabes na Venezuela para treinar em campos do Hezbollah no sul do Líbano. O Wall Street Journal ele até mesmo diz que o vice-presidente da Venezuela hoje ele é acusado de narcotráfico e terrorismo internacional. Então é terrível dizer, até mesmo ter a ideia de que o vice-presidente de um país vizinho ao Brasil
E esse país está vivendo uma crise política, social e econômica, podendo culminar até mesmo no afastamento do presidente Nicolás Maduro, e uma crise de refugiados que já há ali no norte do nosso país. Ele pode assumir o poder e transformar a Venezuela e trazer mais instabilidade para a região. Isso não é uma opinião pessoal minha, isso é uma opinião e é uma análise dos próprios analistas internacionais, principalmente dos Estados Unidos. E é perigoso até para nós, porque o preço do petróleo ele pode cair e o mercado do petróleo ficar instável. Então, há sim o risco da Venezuela, que Deus nos livre de ver isso, se tornar um narco-estado. Um narco-estado dominado pelos interesses e um reduto de terroristas na América Latina. Espero que isso não aconteça. Esses são meus desejos sinceros. Agora, o panorama geral das eleições, tanto na América Latina quanto na Europa, aqui nós devemos, acredito que nos autoparabenizar porque acertamos o resultado de todas. Na primeira figura aqui nós temos o presidente Jovenel Moïse, que eu acompanhei de perto o seu processo de eleição, porque o Haiti vive desde a sua destruição pelos furacões e fenômenos naturais, ele vive uma crise política muito profunda. Isso é uma crítica até que eu faço pela aposta latina no presidencialismo. Será que já não está na hora de rever esse presidencialismo que traz em si um caudilho imperial e autoritário? Porque, veja, o Haiti é a primeira república a declarar a independência da sua colônia. É também a primeira república na América Latina negra. E hoje nós vemos, ou no passado nós vimos, que tinha concorrendo mais de 50 candidatos à presidência da república. Quando há essa pluralidade, nós não vamos falar assim que é uma homenagem à democracia, não. Na verdade, um enaltecimento de uma crise política e social que se instaura no país. E o interessante do Jovenel Moïse, que hoje é o presidente do Haiti, é que ele tem 45 anos e nunca exerceu um cargo político. E ele venceu num cenário com mais de 50 presidentes concorrendo em primeiro turno com mais de 50% dos votos apurados. Nessa crise, o poder, mesmo terminando o mandato presidencial e não tinha assim um sucessor, porque havia essa crise instaurada, passou-se para o presidente do Senado, Juscelin Privé. E aqui o meu francês ele está precário. Até que se resolvesse quem iria suceder o presidente. E o resultado saiu no início de fevereiro, com a vitória de Jovenel Moïse. Ele é um empresário do ramo bananeiro, e ele traz como uma política palavra e ordem, querendo restabelecer o Haiti pela economia e pela agricultura. Aqui ela permanece uma crítica que é até mesmo feita pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, que o presidencialismo ele é uma usina de problemas. Uma usina de problemas em que sentido? O presidente da República ele sempre vai concentrar muitos poderes. E aqui é uma ponderação pessoal minha, é hora de reformar o poder executivo da fronteira do Texas até a Patagônia, ou seja, na América Latina inteira, para que essas instabilidades políticas e sociais não aconteçam mais. Seguindo, nós temos ali as eleições do Equador, que no vídeo anterior, e aqui eu quero cumprimentar até mesmo o cônsul do Equador, que recebeu o nosso jornal tão bem, nós acertamos o resultado do segundo turno, antes mesmo de ter o primeiro turno, em que ficou dividido e polarizado entre Guilherme Lasso de um lado, da oposição, e Lenin Moreno de outro. Aí que nós devemos sim homenagear e dizer que isso é uma benfeitoria até mesmo do presidente Rafael Correa, que ele não caiu na tentação de reeleições sucessivas e ilimitadas, como passou na mente de muitos líderes desse movimento neopopulista de esquerda aqui na América do Sul. A gente vê um Equador realmente tomando uma consciência cidadã e democrática. E eu tenho certeza que qualquer que seja o vencedor nas próximas
na próxima eleição que segue no dia 2 de abril, o Equador ele deve sair, claro, mais forte e com uma presença mais atuante no cenário internacional. Seguindo aqui no nosso quadro, eu posso dizer que uma brincadeira até no nosso quadro de profecias da política, no vídeo anterior nós falamos que Marine Le Pen ela segue sim no segundo turno, mas nós dissemos que havia dois candidatos. Primeiro, François Fillon, e o segundo, o bom senso do francês. François Fillon, e aqui eu abro um parênteses, ele está sendo acusado de corrupção e mau uso dos fundos públicos, porque acredito que ele estava empregando de maneira fantasma sua mulher no gabinete, quando ele era ainda, se eu não me engano, o primeiro-ministro. E diz ainda as pessoas que ele iria desistir da sua candidatura presidencial, o que daria chance para o outro candidato que ficou em segundo turno nas primárias do Partido Republicano, Alain Juppé, meu francês está horrível, Alain Juppé, para ser o candidato republicano às eleições presidenciais, eu acredito que é do dia 23 de abril ali da França. E o segundo candidato que nós aqui do jornal Folha da América apostamos era o bom senso do francês. Passando-se 3 dias depois, ou 5, não me recordo ao certo, do nosso segundo vídeo aqui, apostando no bom senso do francês, que seria assim um candidato, surgiu a figura do então Emmanuel Macron, do próprio partido do qual ele fundou, Em Marcha. Ele traz ali as principais ideias da centro-esquerda e da centro-direita. Então já há cenários apontando de que ele, no segundo turno, venceria Marine Le Pen. Já, se fosse um segundo turno, Marine Le Pen com François Fillon, Marine Le Pen venceria. Se fosse Marine Le Pen e Alain Juppé, seria uma briga muito intensa, porque o nome de Juppé ele é forte dentro do Partido Republicano. Acredito que são esses os temas de maior relevância aqui para o nosso público. Dúvidas, sugestões, peço que enviem para politica.folhadamerica@gmail.com. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo para que nós possamos acompanhar. Se você tiver algum tema especial que gostaria que nós abordássemos aqui com maior detenção, por favor, nos comunique. Estamos sempre à disposição. Esse é o Folha da América. Informamos bem para informar sempre. Muito obrigado.